E aí pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Regis e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas para você que ainda está aí no Brasil ou que chegou recentemente em Portugal, estão se planejando para vir para Portugal. Eu tenho algumas dicas sobre o que verificar nas casas que vocês estão escolhendo. Para vocês que ainda não sabem, aqui em Portugal o frio é um pouco rigoroso. A estrutura da casa é muito importante para que você e sua família não sofram tanto, não sintam tanto frio dentro de casa, que tenham um conforto melhor. Vou dar algumas dicas que são importantes de se verificar e você pode fazer isso ainda do Brasil, analisando algumas fotos ou solicitando ao dono ou proprietário ou imobiliária que seja que envie algumas fotos com alguns detalhes maiores que algumas das vezes eles não costumam colocar e eles não te falam sobre isso. Então acompanhe o vídeo até o final que eu vou deixar muitas dicas para vocês. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O link está aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe com o máximo de pessoas. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo e ele recomenda para outras pessoas e ajuda muito no crescimento do canal. A primeira dica que eu deixo aqui para vocês é com relação ao frio. Vocês precisam analisar bem a casa que vocês vão escolher para que vocês tenham um certo conforto com relação a essa questão, principalmente no inverno. No inverno, a taxa de umidade é muito alta aqui em Portugal, chega a 100% em alguns locais. O que eu aconselho a vocês é escolher uma casa que tenha uma estrutura um pouco melhor. O que eu quero dizer com estrutura um pouco melhor? A casa que tenha, pelo menos nos quartos, um piso de madeira, isso ajuda muito, porque se for aquela cerâmica, você sente o frio, às vezes sai até aquela fumacinha na boca quando você conversa, quando você está dentro de casa. Dependendo da casa, se for muita cerâmica, a casa costuma ser muito gelada, muito fria mesmo. E você acaba gastando um pouco mais de dinheiro se você for comprar algum aquecedor elétrico, o que seja, e você vai acabar gastando um pouco mais de dinheiro, porque você vai ter que deixar esse aquecedor ligado durante um tempo maior e a sua conta de energia vai subir muito. Uma outra questão que eu deixo aqui para vocês, que vocês analisem, é com relação às janelas. As janelas mais novas aqui em Portugal possuem vidros duplos. O que acontece? Os vidros são mais grossos, que é por onde costuma entrar mais o frio. Então, se a janela for uma janela mais nova, ela vai ter uma vedação melhor e vai ter esse vidro duplo. Percebo muito que ajuda tanto no isolamento acústico, por conta do barulho, quanto no frio. Você não sente tanto o frio entrando para dentro da nossa casa, aquela umidade entrando, né? Se a janela tiver uma vedação boa, é um ponto a mais que você acaba ganhando, né, em termos de qualidade de aquecimento da sua casa. Um outro ponto também que eu acho importante são os stores. Os stores, para quem não sabe, fica na parte externa das janelas ou das portas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui no vídeo. Um dos benefícios desses stores é ajudar no isolamento térmico, para não entrar tanto frio. Ele tem uma outra função também, que é no isolamento acústico, ajuda um pouco na proteção, para a casa não ter tanto barulho. Tem outra questão que é com relação à luminosidade. Ele funciona como se fosse um blackout. Onde tiver o store fica bem escuro, fica uma proteção bem melhor. A dica número 2 que eu deixo para vocês é que se analise qual a certificação energética da casa que vocês vão estar alugando. Eu posso deixar aqui um comparativo para vocês do que seria essa certificação energética. A certificação energética eu posso fazer um comparativo como se fosse um equipamento eletrônico, uma geladeira ou uma televisão, que vocês podem ver aquele adesivo que vem atrás da televisão ou da geladeira. Aquilo lá vem escrito lá a certificação energética, se ela é A++, A+, B, C, D, E. Quanto mais baixa for a avaliação energética, mais energia consome e então tem um custo maior. As casas aqui em Portugal são dessa forma. Se a casa possui uma certificação energética muito baixa, você vai acabar pagando mais. Dependendo da quantidade de eletrodomésticos que vocês têm em casa, se a certificação energética for muito baixa, você vai acabar pagando uma conta de luz um pouco mais alta.
Essa certificação energética é por conta do proprietário da casa, então quem está alugando não tem relação nenhuma com isso. Isso vem sempre descrito nos anúncios, pelo menos a maioria que eu vejo, vem descrita lá a certificação energética. É uma questão que eu deixo aqui para vocês importante de se analisar e de se avaliar no momento que vocês forem fazer o contrato de arrendamento e que vocês forem fazer a escolha da casa de vocês. Pessoal, dica número 3 que eu deixo aqui para vocês. Perguntem, se tiver a possibilidade, vá até o local. Se vocês moram no Brasil, questione a imobiliária ou o dono do imóvel se o imóvel possui, se for um apartamento no caso, se o imóvel possui um condomínio organizado. Por que eu digo isso? Porque tem alguns apartamentos aqui que as pessoas não pagam as mensalidades, que envolvem questões de limpeza, de manutenção, algum problema que dá na porta ou no elevador, na garagem, no portão. É como se fosse no Brasil. Então, confirme se possui um condomínio organizado. Tem alguns locais que não tem o condomínio organizado e acaba que as pessoas que moram são diretamente impactadas. Às vezes é um portão que dá algum problema, para de funcionar, um elevador que quebra, e se o condomínio não tiver ali aquela movimentação, né, de mensal com o pagamento das mensalidades, acaba que vocês vão acabar sofrendo com isso. Então esta é a terceira dica que eu deixo aqui para vocês. Pessoal, a quarta dica que eu trago aqui para vocês é com relação se a casa tem mobília. Isso é muito importante para nós que chegamos do Brasil sem nada, para reconstruir uma vida, né, nova com nossa família ou sozinho que seja. É muito importante que a casa que vocês escolham tenham pelo menos alguma coisa, né, que venha com alguma mobília. A maioria das cozinhas aqui em Portugal costumam vir montadas, vem com o exaustor, com a placa do fogão, se for fogão elétrico ou a gás, forno elétrico, micro-ondas, e algumas costumam vir com geladeira, que aqui eles chamam de frigorífico. E se tiver mais que isso, é um plus a mais que vocês vão economizar no momento da chegada. Porque se você chegar com a casa toda vazia, sem pelo menos uma mesa ou um sofá, sem uma geladeira que seja, acaba que fica bem apertado as contas. Então essa é a quarta dica. Escolha uma casa que tenha pelo menos uma parte da mobília. Isso vai ajudar muito no início, para vocês que estão chegando, a economizar uma boa parte do dinheiro que vocês trazem. É uma experiência que nós tivemos aqui, que foi bem favorável para nós, nos ajudou muito e acredito que para vocês essa dica também será bem útil. Pessoal, quinta dica que eu trago aqui para vocês é que vocês fiquem espertos no momento de fazer o contrato, com o tempo do contrato. Tem senhorio, que senhorio é o dono do imóvel, que está querendo fazer contrato aqui em Portugal de 3 anos, 5 anos. Eu acho que isso é um tempo muito elevado, porque a vida aqui é muito dinâmica. Um dia está trabalhando aqui, você recebe uma oportunidade para ir para um outro lugar. Então a questão do deslocamento, de você morar perto do trabalho é bem importante. O que eu deixo aqui para vocês, um conselho, é que vocês façam contratos menores, de 1 ano, por exemplo. Porque se você tiver um contrato grande, de 2, 3 anos, e você não está satisfeito onde você está morando, ou se você arruma um emprego em outro lugar mais distante e você quer sair, quer fazer a mudança de casa, você vai ter que acabar pagando uma multa que não costuma ser barata. Você não pode simplesmente sair da casa, você tem que cumprir o contrato, o que está no contrato é lei. Então, se você for sair da casa e tiver com o tempo de contrato ainda, você vai ter que pagar uma multa. Então, por isso que eu aconselho que vocês façam um contrato com um tempo menor. O tempo de 1 ano é o ideal, eu acredito. Vocês podem fazer a renovação, deixar com uma renovação automática, ou não, faz um novo contrato, ou renova o contrato. Tem várias formas de se fazer, então fiquem atentos com essa questão. A sexta e última dica que eu deixo aqui para vocês é se a casa possui gás canalizado. O que eu quero dizer com isso? O gás canalizado é como no Brasil. Aqui você vai pagar, além da eletricidade, se a casa tiver gás, você vai pagar, fazer um contrato à parte com o gás.
e esse gás pode ser usado no aquecimento da água, que é um esquentador, que é um equipamento onde tem uma entrada de gás. Dentro dele ele faz o aquecimento da água, que é distribuída para toda a casa, para as torneiras e para o chuveiro. E tem algumas casas que não possuem gás, e esse aquecimento é feito todo de forma elétrica, né? Com esquentador elétrico, e tudo vai sobrecarregar a energia. É importante se analisar. Em alguns casos o gás acaba compensando mais, principalmente para a hora do banho e até para o uso do fogão, do tempo que está utilizando o fogão ali. Então acaba que utilizando o gás, você acaba pagando um pouco menos nas mensalidades de energia. Se a casa for toda elétrica, tanto o aquecimento quanto o fogão, você vai acabar pagando uma conta de energia um pouco mais alta. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, nos ajuda muito. Espero ter ajudado o máximo de pessoas. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!